Novo Testamento, na carta aos Hebreus, capítulo de número 12. Carta aos Hebreus, capítulo 12, assim que você encontrar, diga glória a Deus. Vamos ler o verso 12 também, que está escrito assim, acompanhe. Hebreus 12, verso 12. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos paralisados, desconjuntados, e façam agora um caminho direito para os vossos pés, para que o que manquejava, o que andava cambaleando, não se desvie de forma inteira, que ele já está meio desviado, manquejando. Então faça para você um caminho direito, para aquele que está meio barro, meio tijolo, não se desvie totalmente, ou seja, o meu andar impede do outro tropeçar e cair. Como eu me comporto, como eu vivo, também serve de fortalecimento para aquele que está manquejando, aquele que está fraco, para que aquele que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado, porque perante Deus ele está debilitado, então ele precisa ser sarado. E como eu ando, como eu me comporto, vai trazer saúde para o meu próximo. E aí o escritor de Hebreus diz: segui a paz, procure ser uma pessoa pacificada no espírito, na alma, segui a paz com todos, sem exceção e sem acepção de pessoas. Você tem que buscar a paz com todos os homens, com todos, independente de cor, raça, etnia, de credo religioso. Você tem que buscar a paz e segui-la. Seguir a paz com todos e a santificação, a separação, a pureza, sem a qual ninguém verá o Senhor. E tomando cuidado também, de que ninguém se prive da graça de Deus, de que ninguém venha a ser privado do dom gratuito da fé, da graça de Deus sobre nós, de que nenhuma raiz de amargura brotando deixe você perturbado, deixe você com perturbações emocionais, de pensamentos emocionais, e essa raiz de amargura que brota vai te perturbando, tirando a tua paz, e por ela muitos se contaminaram. Amém? Essa é a instrução do escritor de Hebreus para que tenhamos uma vida de santidade. Vou reler o verso 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém te prive da graça de Deus, que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, nenhum broto de sentimento amargo brote em você, e isso traga a você perturbações de cunho emocional, psicológico, e por ela muitos acabam tendo a vida toda contaminada. Amém? Então eu leio agora o verso 14 e você repete comigo no bom som em alta voz. Vamos lá. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você crê nessa palavra? Então desocupe as tuas mãos e vamos usá-la para dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Vai aplaudindo com toda a tua força, e enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória a Deus.
Isso, vai aplaudindo, vai glorificando, vai dizendo glória, 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 glória. Isso, vai aplaudindo e glorificando, vai aplaudindo e exaltando. Senhor nosso Deus e Pai, meu Deus, nós queremos te conhecer através do Evangelho, da tua palavra. Então, meu Deus, prepara o nosso ouvido para ouvir e o coração para receber nessa noite. Envia a tua palavra com virtude, poder e autoridade, e que esta palavra, meu Deus, ela vá e faça nova todas as coisas, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. Pode sentar, por gentileza. Minha gente, santificação é uma questão não só de cunho, de importância dentro do Evangelho, e de extrema importância dentro do Evangelho, essa questão de santificação, e exigida pelo próprio Deus, mas também a santificação para muita gente traz perturbações, a tal ponto de muitas pessoas acreditarem que não podem ser santos e santificados, e acabam ficando com uma neurose emocional, psicológica terrível, que a pessoa acaba naufragando na fé e desistindo do Evangelho, porque ela acredita que nunca atingirá um nível de santificação que Deus aprove ela. Então a santificação torna-se para a pessoa uma questão de peso. Ser santo para a pessoa é uma questão de angústia penosa mesmo, e se torna um sentimento de culpa dentro da pessoa tão grande às vezes, que ela diz: para que ir para a igreja? A igreja não é o meu lugar, o reino de Deus não é para mim, o Evangelho não é para mim, porque eu nunca vou conseguir ser perfeito. Porque a pessoa associa santificação com perfeição moral. Então ela acredita que todo ser perfeito é santo, que todo aquele que é perfeito, que não, você olha e diz: poxa vida, essa pessoa é santa, esse homem é um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus. Então ela vê que a pessoa, o casamento da pessoa é impecável, as finanças da pessoa é impecável, o modo que ela fala, que ela comporta-se, o modo como ela vive como ser humano é perfeito. Você olha e você fala: não é possível, essa pessoa não existe. Não existe alguém perfeito. Eu não vou conseguir chegar nesse padrão nunca. Sou um pecador, eu sou um miserável. Então a pessoa começa a viver no sentimentalismo de culpa e de condenação e de inferno constante na vida dela. Ou seja, ela nem foi lançada no inferno, mas ela já vive o próprio inferno existencial dela aqui, por acreditar que é alguém indigno diante de Deus, e ela até pensa que as suas orações Deus não ouve, porque eu não sou santo, Deus não ouve pecador, como diz os religiosos. Quando Jesus curou o cego de nascença, e disseram ao cego de nascença: você glorifica este homem, ele é pecador, e você sabe que Deus não ouve pecadores. Aí o cego disse: eu não sei se ele é pecador, se ele, não sei o que ele é, não sei, não vi, eu sei que eu era cego e agora vejo. Essa foi a resposta do cego de nascença. Se Deus ouve pecador ou não, eu não sei, não sou nenhum juiz para julgar isso, mas eu sei que eu era cego e este homem abriu os olhos meu, e eu era um cego de nascença. Então veja que a religião, os próprios religiosos, eu quero que você veja isso. Vamos lá no Evangelho de João, quando Jesus abre o olho deste cego de nascença, que vai dar um problema,
Evangelho de João, capítulo de número 9, veja que o conceito de impureza que a religião tem, um padrão de santidade da religião, é diferente do padrão de santidade do Evangelho de Jesus Cristo. Vamos lá, Evangelho de João, capítulo de número 9. Primeiro, olha o que os discípulos de Jesus, ao ver o cego, falaram. Capítulo 9 do Evangelho de João, versículo de número 1. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Problema que o cara tinha já desde o nascimento, já nasceu cego. E Jesus, com seus discípulos, ocorre o seguinte: e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, mestre, quem pecou? Olha só, quem pecou? Alguém na família deste homem não é santo. Faltou santidade dentro deste lar. Por isso que esse rapaz nasceu cego. Você vê que a religião ensina, porque esses discípulos de Jesus, eles aprenderam com a religião judaica. A religião diz que o padrão de santidade isenta das pessoas não sofrer, ou seja, quem é santo, quem não peca, nunca sofre. Com essa pergunta dos discípulos quem pecou? Quem saiu do padrão de santidade para que ele nascesse cego? Quem pecou? E não é assim que a religião até hoje se comporta? Talvez é até assim que você pensa: devo estar sofrendo porque eu não sou tão santo como deveria. Por isso que esse mal me vem sempre, esse mal está sempre acarretando na minha vida, eu estou sempre passando por luta, dificuldade. É porque eu não sou santo o suficiente, pastor. Eu não sou uma pessoa tão pura. Acho que é por isso que Deus está pesando a mão na minha família. Aí tem essa questão de Deus pesar a mão, Deus está pesando a mão porque acho que ninguém lá é santo. Deus está com raiva, com ira. Lembra também quando os fariseus chegaram para Jesus e disseram: mestre, você viu o que aconteceu com aqueles galileus que vieram sacrificar no templo e foram mortos, executados, e o sangue deles misturados com sangue? Eles eram grandes pecadores, porque Deus não quis aceitar nem o sacrifício deles. E aí eles disseram também, quando Jesus ouve isso, Jesus disse a eles: e os da torre de Siloé que desabou? Subiram na torre de Siloé e a torre desabou e matou todos. Vocês acham que aqueles homens eram mais pecadores do que os galileus? Ou que os galileus eram mais pecadores do que também os homens que foram mortos, soterrados no desabamento da torre de Siloé? Então, o conceito religioso dos dias de Jesus e também dos dias de hoje é um só. Continua do mesmo jeito. As pessoas continuam pensando que o sofrimento do homem é devido à falta de quê? De santidade. E é o que os discípulos perguntaram: quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Quem não está vivendo uma vida de santificação? Quem não está vivendo nos padrões da santificação que nós temos? Segundo o que o nosso conceito, segundo o que nós achamos, para sofrer tamanha desgraça na vida, alguém deve ter pecado. Seu pai ou sua mãe não orou. Segundo o padrão da religião, quem peca, quem não vive em santidade, é que tem que sofrer as maiores desgraças da vida. Então que os pecadores, os que não se santificam, é que sofrem e têm que sofrer. Mas Jesus vai dizer o seguinte: nem ele pecou,
Não é falta de santidade dele e nem falta de santidade dos pais dele. Ele nasceu cego para que se manifeste nele a glória, nele as obras de Deus. Não é questão de santidade. Santidade, uma vida de santidade, não impede a pessoa de sofrer qualquer mal. Temos que parar com esse conceito que não é bíblico e não é evangelho de Jesus. Hoje você chega em alguns lugares onde o evangelho é pregado e a pessoa, se está sofrendo, logo vai dizer: é porque você está pecando. Você não está buscando muito, hein? Você não está jejuando, hein? Você tem que se santificar mais. Essa daí é porque talvez você não está orando. Porque você não é tão santo como deveria, por isso que você está assim. É que você não frequenta cultos para santificar a tua vida. Talvez você faltou algum culto e por isso você não ficou tão santificado. Porque você não participou de muitos cultos, você não preencheu a cota para se ficar santo. Faltou um? Não, ai meu Deus, aí a pessoa fica com aquele sentimento de culpa. E quando quebra o jejum? Parece que o mundo vai acabar, né? A pessoa, nossa, quebrei o jejum, meu Deus do céu. Ai, agora eu sou o maior pecador. Então se torna uma neurose, mais do que uma adoração a Deus. Se torna mais um problema, uma doença emocional, do que uma pessoa pacificada e saudável no corpo, na alma e no espírito. Então esse conceito de santificação, de que porque a pessoa é santa ela não sofre, não, então quer dizer que Isaías não era santo, foi cerrado ao meio. Quer dizer então que Jeremias não era santo, coitado, foi jogado no calabouço, tomou uma surra no cepo. Então, Paulo não era santo, porque o homem andava com espinho na carne e só vivia apanhando e sendo perseguido. Passava fome, nudez, frio, naufrágio, entre os falsos irmãos. Então, Paulo não era um homem santificado. Paulo não era um homem que tinha santidade nele, ele não era santo. Porque era um homem que passava por muitos maus bocados e muitas lutas e muitas dificuldades. E aí se ensina as pessoas, inculca na cabeça das pessoas que ela tem que ser santa para que ela não passe por nenhum aperrengue, por nenhum problema, por nenhuma dificuldade, que quanto mais santo você for, quanto mais santo você tornar-se, mais próximo de Deus você vai estar e menos problema você vai ter como ser humano na terra. Deixa eu te dizer bem claro com todas as letras, mentira. Porque não existe alguém mais santo nessa terra que viveu aqui, não existiu e nem existirá alguém mais santo do que o próprio Deus encarnado, habitando no meio dos homens com poder e glória, e mesmo assim, com toda a santidade, passou o que passou. E ele disse: tem de bom ânimo, porque no mundo tereis aflição. Eu venci, e se eu venci, você também vencerá. Então essa questão de santidade, buscar santidade para poder se livrar de problema, isso é balela. Vou repetir, buscar a Deus para ser santo, para se livrar de problema, você está no lugar errado, você está querendo entrar no reino errado. Porque santidade não te livra de problema. Santidade não te livra de ter uma vida financeira difícil. Santidade não te livra de ter um casamento turbulento. Santidade não te livra de você poder biologicamente do teu corpo, a tua imunidade cair e você ficar doente, porque os santos morrem, os santos adoecem, os santos se ficam endividados também. Quer um exemplo?
Nos dias do profeta Eliseu, um dos profetas que serviam a Eliseu morreu, e a mulher dele foi lá dizendo que os credores estavam na porta da casa dela, dizendo o seguinte: meu marido, teu servo, era um santo homem de Deus e temente a Deus, mas deixou dívida, e agora os credores vieram cobrar a dívida e vão querer levar os meus 2 filhos. Uma mulher santa, um marido santo, com filhos santos, mas estão com problema financeiro. Mas se ensina por aí que quanto mais santo você é, mais rico você vai ser. Quanto mais rico você for, é sinal de que você é uma pessoa que serve a Deus em santidade e que agrada a Deus. Então, coitado dos pobres desse mundo, nunca poderão ser santos. Vão tudo para o inferno. Pastor, então calma aí, eu estou achando que quanto mais santo eu for, por isso que eu estou lutando, por isso que eu fico até triste quando eu quebro meu ciclo de santidade, pastor, porque eu fico na pior. Você fica ruim emocional, ruim fisicamente, porque você acredita que santidade se resume num conceito de um bem-estar físico. Não. E olha a importância de ter uma vida de santidade é para que eu e você sejamos instrumentos de Deus, para que outros sejam sarados, para que outros sejam alcançados e outros vejam a graça de Deus sobre a tua vida. E olha o que diz o texto, vamos voltar lá na carta aos Hebreus, olha só. Capítulo de número 12. Como você agora já aprendeu que santidade não tenha nada a ver com sucesso ou insucesso, santidade não define sucesso e insucesso. Jesus quebrou esse paradigma aí, disse nem ele pecou e nem os pais, eles não são santos, então eles trouxeram esse mal sobre o filho. Não, Jesus disse, nem ele pecou e nem os pais, não foi por falta de santidade não. Então vamos lá, Hebreus 12 verso 12, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos paralisados, porque quanto mais lutas e dificuldades que você vai tendo na vida, problemas, situação difícil, mais bate o desânimo. Você vai ficando cansado, vai ficando decepcionado com as coisas, a vida para, porque você acreditava que a santidade que você está buscando em Deus ia te livrar dos problemas, ia te livrar das situações, mas não livrou. Você continua buscando a Deus, você continua vindo à igreja, mas continua com problema. Então as mãos cansam, as obras da gente ficam cansadas, a gente não tem mais prazer de fazer nada, porque depositamos a nossa, poxa Deus, eu estou te buscando, eu estou orando, estou parando de pecar, estou parando de fazer isso, para que as coisas mudem na minha vida. Então a gente cansa. E aí você se pergunta, por que eu estou cansado, não tenho vontade de ir para a igreja? Porque a tua santidade está baseando-se em coisas insignificantes. A santidade não é a santidade que vem de Deus, não é a santificação, não é Deus te santificando, é você se auto-santificando pela tua auto-piedade. É você buscando uma auto-justificação de si mesmo, uma auto-piedade, uma auto-santidade pessoal, que você, quando se depara com as situações da vida, quando você se depara com as coisas difíceis e as coisas não se resolvem, então você logo acredita que você não está em santidade verdadeira, que a tua santidade em Cristo
não tem valor nenhum e que essa santidade, que esta busca, que a vida de oração, que o jejum que você fez, que as leituras bíblicas que você fez, para nada serviu, então as mãos se cansam. Então o escritor de Hebreus disse: tornai-vos a levantar as vossas mãos cansadas e os joelhos paralisados, e faça um caminho novo, um caminho direito para os teus pés. Na preparação do evangelho da paz, no versículo de número 13: e fazei veredas, um caminho direito para os vossos pés. Muda esse conceito de santidade, faça um caminho direito, faça um caminho novo para os teus pés, prepare a caminhada de santidade mesmo, de santidade verdadeira, não a santidade da religião, que está ligada ao bem-estar. Não, independente de você estar bem ou não, independente de você ter condições financeiras ou não, independente de você ter saúde ou não, o caminho direito é: fazei caminho direito para os vossos pés, para os que manquejam. Para aqueles que manquejam, para aqueles que manquejam, se não desviem inteiramente, antes sejam sarados. Ou seja, a santidade tem a ver não com a riqueza, a santidade não tem a ver com o bem-estar do ter, do possuir, do conquistar. Eu tendo santidade, então eu vou ter. Quanto mais eu santo, mais eu alcanço, mais posição, mais poder, mais lugar de destaque. Não, o escritor de Hebreus está dizendo: não, faça caminho direito, faça um caminho de santidade. Para quê? Uma vida de santidade, para que aquele que está manquejando na vida, aquele que está fraco na vida, aquele que está perdido na vida, aquele que manqueje, não se desvie totalmente da fé. Não se desvie por inteiro, não se desvie completamente, antes seja sarado. Aqui eu começo a entender para que serve a santidade. A santidade serve não só para você, a santidade serve para o outro olhar para você e ver que você leva uma vida com Deus coerente, com fé, com muita dedicação, não para ter as coisas, não para poder se livrar dos problemas, mas que você leva uma vida de santidade para agradar a Deus, para quem olha para você diga: ela não tem, ele não tem, ela está assim, está assado, mas ela mantém-se separado para cultuar e buscar o seu Deus todos os dias da sua vida, independente de ter ou não ter. E aí você fica baseando a sua fé nesse ter e no ter. Então quando você não ter, as pessoas vão dizer o quê? Que você não é santo. Coisíssima nenhuma lá, deve ter pecado em alguma coisa, sim ou não? Deve estar passando um problema financeiro desse aí porque não devolveu o dízimo esse mês. Não está tão em santidade não, está em pecado. Está em pecado. Está em pecado. Agora me diz algo: quem na terra não pecou? Ou quem está sem pecado? Diga para mim. Quem dentre os homens nessa terra pode dizer: não tenho pecado? Porque em 1 de João diz: aquele que diz que não tem pecado já se fez mentiroso, já é pecador. Então não tem um homem justo sequer na terra que faça o bem e nunca peque. E nunca peque. Você vai falhar, você vai errar, qualquer momento. Nós temos que parar com esse conceito de santidade barata. Uma santidade que não muda a vida de ninguém. Uma santidade que não transforma a vida de ninguém. Uma santidade que não transforma nem a vida de quem diz que é santo e nem a vida daquele próximo que está a pessoa. Santidade é para que o outro seja transformado através da vida que você leva com Deus. Para que o outro olhe para você e diga: eu não quero ter o que ela tem de bens, eu quero ter a vida que ela tem com Deus.
Quando Jesus veio a essa terra em carne e osso e habitou no meio dos homens, nós vimos a sua glória como do unigênito de Deus. A santidade dele foi para ter alguma coisa ou foi para servir? A santidade de Jesus não foi para ele, foi para os outros. De mim saiu virtude. Como diz Atos 10:38, o qual Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem a todos. Santidade não é para si, santidade é para que o outro se beneficie da presença de Deus na tua vida. Santidade não é para te livrar dos problemas, santidade é para manter a tua comunhão com Deus sempre. Para que aquele que está fraco na vida, manquejando, pensando em dar cabo na própria vida, pensando em se suicidar, pensando em se lançar debaixo de um carro, preocupado com os problemas, para que ele olhe para você e não se perca totalmente, antes seja sarado. E aí o escritor de Hebreus diz: segue a paz, busque a pacificação do ser. Seja um ser humano pacificado. Santificação está ligado a uma vida pacificada. Quer saber se você está vivendo uma santificação? Vê o quanto você está pacificado como humano. O quanto você está pacificado no sentimento. O quanto você está pacificado nas emoções. O quanto você está pacificado nas suas palavras, o quanto você está pacificado nas ações, o quanto você está pacificado como ser humano. Segui a paz. Bem-aventurados pacificadores, porque deles é o reino dos céus. Veja que santidade está ligada a um ser pacificado em Cristo Jesus. Tem muita gente aí dizendo que está pacificado, mas é um demônio em pessoa. É o Satanás, é o adversário da gente. Mas está santificado, porque o conceito de santificação dele é porque ora. O conceito de santificação dele é porque jejua. O conceito de santificação da pessoa é porque fala em mistério. O conceito de santificação da pessoa é porque orou por um doente e ele foi curado. Não! O conceito de santificação está ligado à pacificação. Olha só, seguir a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Pastor, eu quero ver Deus na minha vida, eu quero ver Deus agindo, eu quero ver Deus operando na minha casa, eu quero ver Deus trabalhando nas minhas coisas, eu quero ver Deus agindo na minha vida. Procure ser um ser humano mais pacificado. Pacificado na mente, nas emoções, e aí é como ele diz aqui: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, do favor de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brote e tire a tua paz, vos perturbe, e por ela muitos se contaminam. Veja o que contamina a pessoa: um coração não pacificado. Veja o que te torna pecador, o que te faz um homem não santificado, o que te faz uma pessoa de uma vida não santificada. Alguém que carrega vários sentimentos de angústia, perturbações, raiz de amargura, ira, ódio. Isso vai arrancando a santificação e a paz da pessoa. Isso vai comendo toda a paz dentro de você. Veja que uma pessoa que carrega ódio, carrega raiva, amargura do outro, carrega um ressentimento de um outro ser, isso vai contaminando a sua vida, isso vai contaminando a sua mente, isso vai trazendo perturbações terríveis, isso vai tirando o teu sono, vai tirando a tua paz, você não dorme, você passa a noite em claro, remoendo, pensando.
E nisso você vai perdendo a santificação e a paz, e aí isso vai trazendo consequências no teu dia a dia, e você leva isso para o trabalho, você leva isso para o círculo de amizade, você leva isso para o rol da família. Então isso vai trazendo perturbações e vai tirando a santificação. Então as pessoas começam a olhar a você e não serem fortalecidas, elas começam a enfraquecer e se desviam totalmente, porque elas começam a dizer: para que ir para a igreja para ser igual a essa pessoa? Eu não vou, eu nunca vou conseguir. Se ela que está lá não consegue ser santa, imagine eu. Se ela que vai para a igreja direto, olha como é que veja a vida dela. Mas agora, se você é um homem, uma pessoa que foi pacificado pelo Espírito Santo de Deus, você ficou amansado no Espírito, sem essa raiva, sem essa ira, sem essa explosividade, sem essa raiva que te consome por dentro, mas você está pacificado, você está tranquilo, você está com o pensamento em Cristo Jesus, com a mente pacificada, com os pensamentos, com as ideias, com os projetos pacificados. Então automaticamente o Espírito de Deus começa habitando em você, e o Espírito Santo de Deus vai trabalhando na tua vida de tal forma, de tal maneira, que você vai sendo fortalecido, vai sendo fortalecida, e todas as pessoas que estão à tua volta começam a olhar para você e a começar a observar a tua vida e olhar e a dizer: poxa, essa pessoa passa por luta, passa por dificuldade, passa por problemas, mas ela está sempre para cima, ela está sempre feliz, ela não abre a boca para falar um palavrão, ela não abre a boca para gritar, ela não abre a boca para berrar, ela tem autocontrole, ela tem mansidão, ela tem temperança, ela tem domínio próprio, ela tem amor, ela tem alegria, ela é feliz. Aonde você chega, você se torna a luz do mundo e sal da terra, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aonde você chega, as pessoas vão sendo fortalecidas quando você vive uma vida de pacificação, de paz e santidade. E vamos lá na carta de Pedro e ver o que Pedro disse sobre isso. Pedro vai detalhar essa paz e essa santificação aqui no capítulo 1 dele, ó. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 1, versículo 13 em diante. Olha o que Pedro falou, a exortação dele acerca de viver uma vida de santidade. Portanto, 1 Pedro 1, 13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, ou seja, mude a tua mentalidade, prepare a tua mente. Uma santidade começa com uma mentalidade bem cingida, com pensamentos cingidos, com pensamentos bem ordenados, cingindo os lombos do vosso entendimento, a vossa maneira de pensar. Mude a mentalidade, pacifica a tua mente, pacifica o homem interior, sede sóbrios, tem autocontrole do que você pensa, porque quem está embriagado, ele não tem controle do que pensa, fala besteira, abre a boca para falar só bobagem. Quem está embriagado não é sóbrio, perde o controle. Quando a pessoa bebe demais, ela perde o controle emocional e intelectual dela. A pessoa embriagada que não está sóbria. Então Pedro vai dizer que a santificação é de uma mente aperfeiçoada, de uma mentalidade transformada. Por isso que Paulo disse: tenhai-vos a mente de Cristo, daquele que é santo. Se você tiver a mente de Cristo, você vai estar todo santificado. Sede sóbrio e esperai inteiramente na graça, no favor de Deus. Espere no favor de Deus. Ser santo é esperar o favor de Deus.
no ter e não ter. Por isso que Paulo, quando orou 3 vezes, Senhor, passa de mim este cálice. O homem mais santo, Deus disse: Paulo, não, a minha graça te basta, o meu favor te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aí Paulo diz agora, de boa mente. Um homem santo, ele tem boa mente, tem boa mentalidade, ele pensa, ele raciocina. Pois de boa mente vou dizer, quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então fraqueza não tira a tua santidade. O que tira a tua santidade é a insanidade mental. O que tira a santidade é você não ter a mente de Cristo, não ter, parar para pensar. Achar que o Espírito Santo, quando toma alguém, tira a consciência da pessoa. Pelo contrário, ele dá mais consciência de vida, porque ele é o próprio Cristo. O Espírito Santo é o próprio Deus. Como é que o Espírito Santo vem sobre alguém para santificar uma pessoa e tira a consciência da pessoa, o raciocínio dela lógico, mental? Não. Pelo contrário, se o Espírito Santo vem sobre você, ele transforma a sua mente, para você ser sóbrio, para esperar na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que se ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com os desejos que antes havia na nossa ignorância. Olha, a santidade começa por aqui. Uma vida de santidade tem que melhorar a forma de pensar. Vou repetir, para que venha viver uma vida de santidade tem que mudar aqui, gente, ó. Se não mudar aqui dentro, costume, hábitos vão continuar os mesmos. Se não mudar aqui dentro, por isso, porque ele está dizendo aqui claramente, não conformando com os desejos que antes havia em vossa ignorância. Ignorância é ignorar o saber. E saber, sabedoria, está ligada a entendimento, a mente. Se eu quero ter uma vida de santidade, eu tenho que melhorar os meus pensamentos. Se eu pensava em beber, eu mudo a minha forma de pensar. Se eu pensava só em raiva e ódio, eu não penso mais isso. Eu vou pacificando, vou me tornando uma pessoa pacificada. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Sede santos em toda maneira de viver. Mas como eu vou viver santo em todas as formas de vida, de viver? Purificando a vossa mente, mudando a tua mentalidade. Se você pensava que era só gastar, você pecava contra Deus e não se santificava aí. Então você muda a maneira de pensar. Calma, eu não posso mais gastar como eu gastava, tem que mudar aqui dentro. Se eu bebia como desvalido, não bebo mais, eu tenho que mudar aqui na minha mente. Se eu fumava igual um doido, como a chaminé, não fumo mais. Vou mudar aqui, porque agora eu tenho sabedoria, eu não vou ser ignorante. Eu sei que se eu fumar, eu vou destruir os meus pulmões. Isso é sabedoria, isso é inteligência. E quando você começa a ter essa consciência, Deus começa a agir na tua vida e a santificar você em toda maneira de viver. Você tem que buscar a santidade em Cristo, para que a tua vida seja abençoada, não com bens, mas abençoada num modo geral de vida. Olha só, porquanto está escrito, sede santos, porque eu também sou santo. Se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoa julga segundo a obra de cada um, ainda em temor, durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi para as coisas corruptíveis, como prata e ouro, que foste comprados da vossa vã maneira de viver, quer por tradição que recebeste dos vossos pais, mas nós fomos comprados com precioso sangue de Jesus Cristo, imaculado, incontaminado.
o qual na verdade em outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele você crê em Deus, por meio de Jesus você crê em Deus, que ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus, purificando a vossa alma, na obediência à verdade, no amor não fingido, amando de forma ardente um ao outro, com um coração o quê? Puro. Coração fala de quê, gente? Está falando de sangue não, desse aqui não, está falando de mente. Coração na Bíblia fala de sentimento, tendo sentimentos purificados. Quer viver uma vida de santidade? Começa a purificar a forma de pensar. Se você conseguir ser uma pessoa que usa essa cabecinha para pensar nas coisas do alto, onde Cristo está sentado, tu será bendito, com o coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, toda a glória do homem é como a flor, seca-se a erva, cai-se a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. É essa palavra que nos santifica. É a palavra de Deus que vai te santificar. Vai te santificar para quê? Para que outras pessoas sejam abençoadas, para que outras pessoas sejam transformadas através da tua vida, para que você evangelize através da sua vida, para que as pessoas ao olhar para você vão dizer: poxa, essa pessoa é um verdadeiro homem de Deus, é uma verdadeira mulher de Deus. Quando Eliseu passava, uma mulher de Súnem disse: tenho visto que este homem é um verdadeiro santo de Deus. Ele não fez milagre, não fez nada, só a forma como ele andava. Porque a mente de Eliseu era uma mente renovada, uma mente transformada, era uma mente purificada. Se você purificar a tua mente, os teus pensamentos, todo o teu corpo será iluminado por Deus. Todo o teu corpo será transformado para a glória de Deus Pai, o Todo-Poderoso. Então é tempo de você começar a pautar a tua vida. Fazei caminho direito, caminho de santidade. Pastor, e o que eu faço? Purificando a vossa mente pela pregação da palavra. Vai refinando a tua maneira de pensar, porque quando você começar a refinar a tua cabeça, a tua mente, o teu intelecto, a tua fala vai mudar e o teu comportamento vai mudar. E isso você não vai nem perceber, vai ser automaticamente o Espírito Santo vai fazendo a obra dia após dia. Na hora que você vê, já foi feita a transformação completa e você já nasceu de novo da água e do Espírito para entrar no reino de Deus em nome de Jesus Cristo. Deixa que o Espírito Santo é que vai convencendo, mas vai trazendo na mente: pastor, o que eu tenho que fazer para ser santo? 10 Ave Maria, 50 Pai Nosso, subir escadaria de joelho, pagar promessa, fazer votos. Não. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. O evangelho que Pedro disse, o evangelho que nós temos pregado, é ele que vai mudar a forma de pensar de vocês. É o evangelho que vai mudar a mentalidade da pessoa. Enquanto você não conhecer o evangelho, não muda. As pessoas conhecem religião, conhecem o Jesus da religião, conhecem a nomenclatura do nome Jesus, mas não conhecem o evangelho, as boas novas de Jesus, que transforma o homem com poder e graça. É esse evangelho que transforma. Homem nenhum tem poder de transformar o outro. Você tem que tirar essa neurose da cabeça de que santidade se consegue para poder alcançar as coisas. Não, a santidade é para te produzir frutos dignos a cada dia mais de arrependimento.
em nome de Jesus. Se coloque de pé, por gentileza, para nós orarmos para que você seja cheio do Espírito Santo de Deus.